Quando a gente veio morar aqui no Embu, nós ficamos um bom tempo procurando um espaço que realmente tinha a nossa cara. Foi aí que a gente encontrou esse condomínio e que era um lugar maravilhoso, com uma mata preservada. E gostamos da casa e fizemos a aquisição do imóvel. Nós ficamos felizes por estar num lugar cheio de mata, um lugar paradisíaco. Mas quando nós chegamos para conhecer todos os problemas iniciais da casa, nós nos deparamos com uma fossa que estava vazando. Água preta, bichos, moscas, esse esgoto infiltrando na terra, escoando por cima da terra. E na primeira noite a gente já deitou no travesseiro com a cabeça quente. Precisamos resolver essa questão. Para a gente tentar resolver esse problema, a gente foi buscar informação e descobriu que dá para tratar nosso esgoto no quintal da nossa casa, mesmo sem a presença da rede coletora, e um conhecimento acessível para qualquer comunidade, independente da formação e da renda disponível. E aí o mais interessante é que em todo esse processo, o problema se transformou em solução. Então aí a gente veio aqui na casa, a convite do Brunão, fazer uma visita e fazer uma avaliação do espaço e pensar no que a gente podia trazer de solução ou de ideias para a gente chegar numa solução. E tinha uma separação já de águas cinzas e das águas pretas. As águas cinzas são aquelas que não têm fezes. Água de chuveiro, água de pia, água de tanque. E as águas pretas são aquelas de cocô e xixi. Se a gente tem tudo misturado, toda a água servida que sai da casa é esgoto e a gente tem que tratar ela de uma maneira especial. E se a gente tem uma separação, o tratamento do esgoto propriamente dito, que é a água preta, é mais simples, porque os volumes são bem menores. E a ideia foi resolver isso não só pela técnica, mas de uma forma educativa. Com isso, a gente elaborou um curso onde várias pessoas que têm interesse de conhecer como implantar esse tipo de sistema puderam participar, várias pessoas se envolveram nesse processo. Para começar o jogo, o que a gente vai fazer? Respeitando esse limite que tem aqui a roda, e para evitar essa coisa da gente agarrar logo a pessoa que está do nosso lado, a gente vai se embolar aqui. Então eu queria que todo mundo começasse a andar, né, para qualquer lado, de qualquer jeito, em qualquer direção, para qualquer sentido. Agora, todo mundo se embolando, João, fica na roda. Viu? Parou. Peguei um nó. Então a gente vai chegar perto do nosso companheiro, da nossa companheira, e vai começar a produzir um som, o qual a gente vai repetir insistentemente. Por exemplo, alguma coisa. Esse exercício é um exercício fundamental se a gente quer realmente construir uma relação equilibrada com a natureza. E essa relação de carinho que a gente tem com o abrigo não tem se manifestado com a casa. Então é por isso que a gente vê hoje em dia tantos desafios ambientais pelo planeta, né? Porque é a queimada de um lado, é o lixo do outro, é os caras fazendo barragem em tudo que é rio, entupindo os rios, é o esgoto que não é tratado, é a produção de lixo que está assim absurda, né? É a ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas, é uma ocupação desenfreada, seja o jeito que for, esse lugar está super mal cuidado. Porque o mínimo que a gente tinha que fazer era se preocupar com essas questões, de onde vem para onde vai.
né? E como é que eu procuro fontes melhores e dou destinos mais adequados, né? Porque até então a gente está parecendo turista, assim, né, meu? Que vem, passeia, tira fotinho, tchau, né? E não moradores. E ocorreu que essa estrutura era para ser uma casa de caseiro, que estava abandonada, e a gente utilizou o entulho dessa casa de caseiro abandonada para fazer a estrutura e preencher a bacia de evapotranspiração. Nós temos a tubulação de águas negras, né? Encaminhada para dentro de um tubo feito com pneus que vão representar, né? Vão simular o sistema da fossa séptica. Bom, a bacia de evapotranspiração é uma caixa estanque, é uma caixa que pode ser de alvenaria ou forrada, impermeabilizada com lona, qualquer método que escolher. E ela junta diferentes sistemas num só espaço, que é a fossa, o filtro anaeróbico com uma área de evapotranspiração. E para a área de evapotranspiração a gente usa plantas que potencializa essa capacidade de evaporar, porque as plantas evaporam água pelas folhas, então a gente procura usar plantas que tenham folhas largas, por exemplo, as bananeiras, que são plantas que têm uma capacidade de evapotranspiração bem grande e que também dão frutos. Quaisquer outras plantas de folha larga são apropriadas também. Então é um espaço, além de tratar o esgoto, está produzindo alimentos também. De baixo para cima a gente tem a camada de entulho grosso, entulho médio, entulho fino, brita. Acima da brita a gente separa os leitos com manta de drenagem, famoso bidim. Ao longo da área da bacia, a gente tem tubos de inspeção localizados em diferentes pontos que facilitam uma futura análise da água ou até mesmo uma manutenção do sistema da bacia de evapotranspiração. Acima do bidim, uma camada de areia, acima dessa areia, uma camada de terra. Então, no final, todo aquele esgoto da nossa casa está sendo transformado e devolvido para o meio através da transpiração. Então, a gente devolve uma água super pura, né? Transpirada, né? Ela vai criar zonas de umidade. Esse sistema não tem uma saída. Ele não vai para um lago, não vai para um rio. Toda a água que entra aí, ela é transpirada. Esses sistemas já são construídos há mais de 10, 15 anos, tanto aqui no Brasil como em outros países da Europa e América também, e com resultados eficientes, excelentes. Há mais de 8, 10 anos, bacias de evapotranspiração funcionando sem entupir, sem dar nenhum tipo de problema, funcionando perfeitamente. Nós não sentimos nenhum odor, né? Realmente é uma tecnologia assim. E a gente recomenda para todas aquelas pessoas que moram em locais que não têm o saneamento básico ainda, porque a gente sabe que todas as águas que antes estavam poluindo o nosso jardim, hoje elas vão para o ar. E por que é que a gente tem que ser marginal ou cidadão? Diga, Zezé. É pra ter a ilusão de que pode escolher, viu, Dodó? E por que é que a gente tem que ter um medo danado de tudo na vida? Diga, Zezé. É pra aprender que o medo é o nosso melhor conselheiro, viu, Dodó? Sorrisos, creme dental e tudo. E por que é
que a felicidade anda me bombardeando. Diga, Zezé. Anda o que, Dodó? Anda me bombardeando. É pra provar que ninguém mais tem o direito de ser infeliz. Viu, Dodó? E por que é, e por que é, e por que é, e por que é? Diga, Zezé. É porque, viu, Dodó? É porque há e por cá, é porque é e porque é porque e porque, é porque ó e por